Eu preciso mesmo fazer isso, Senhor Balcão. Ah, cara, vai lá, vai ser legal, mano. Eu não quero fazer isso. Vai ser legal, cara. Confia em mim, vai. Pode confiar em mim. Então, olá a todos. Aqui é o Coelhinho Cinéfilo. Então, o que eu falo? Aquilo lá que a gente combinou, cara. Tá. Esse é o especial de Páscoa. O especial de Páscoa do Sr. Balcão, aqui do Balcão Pop. E como esse canal tem um coelho de mascote, eu não apareço já faz um tempo, na verdade. Eu acho, na verdade, bastante preconceituoso, bastante errado que você só se lembre de mim na Páscoa, Sr. Balcão. Ah, cara, Eu sempre quis fazer um especial de Páscoa pra você aparecer, cara. Mas eu não tenho nada a ver com esse vídeo. O vídeo não é sobre coelhos. Mas é sobre cinema. Ok, eu tô um pouco deprimido. Mas enfim, esse canal tem um coelho de mascote, então eu tô aparecendo nesse vídeo porque é um especial de ovos de Páscoa pra todo mundo. E é isso aí. pô, pelo menos brinca que você é o coelhinho da Páscoa. Eu não sou o coelhinho da Páscoa. Eu não sou. Eu sou o coelhinho cinéfilo, ok? Eu nem gosto de chocolate. Me faz mal. Eu como vegetais, eu sou a porra de um coelho. Caralho. Sabe por que coelhinhos dão ovos de chocolate pros outros? Porque eles não podem comer. É por isso. Enfim, feliz Páscoa e feliz festividades pra vocês. Eu vou voltar aqui a assistir a minha maratona de filmes do Cecil B. DeMille. Com licença. Para de me seguir com essa câmera. Para! Tá bom, desculpa. Eu sei que praticamente todo vídeo ensaio precisa de um trecho introdutório, dando um contexto geral resumido do tópico central, para só então entrar na discussão. Pelo menos é assim que eu costumo fazer por aqui. Mas qual é, galera? Jesus Cristo. Eu conheço esse cara, você conhece esse cara, todo mundo conhece esse cara, a gente conta os anos com base nesse cara. Mas como eu gosto de falar nesse canal, quanto mais óbvia a coisa parece ser, mais complicada ela geralmente é. Exemplo básico é tão senso comum que um filme como Cidadão Kane é importante para a história do cinema, que na maioria das vezes a gente nem para muito para pensar na questão, e acaba que se eu tivesse que fazer um vídeo sobre Cidadão Kane, seria mais difícil do que foi fazer um vídeo sobre Groovy Goodies. Jesus Cristo é uma figura tão enraizada na vida da maioria de nós, direta e indiretamente, que a gente subestima o que isso realmente significa. A gente está falando da figura histórica mais influente e determinante dos tempos modernos, não apenas pelo poder que o cristianismo exerce no controle do mundo ou pela saturação de símbolos cristãos em todos os setores da nossa vida, dos hinos e constituições até obras de ficção, mas também pela própria forma que interpretamos a realidade e nos comportamos. Por exemplo, a obsessão da sociedade com mártires, como vemos o sofrimento como algo heróico e romântico, como muitos artistas só são devidamente reconhecidos quando morrem. A própria relação entre a humanidade e a criação de ídolos, culto à personalidade, etc., é profundamente ligada a fundamentos religiosos, como eu também discuti no meu vídeo sobre idolatria. Dado todo esse peso que a figura de Cristo exerce na nossa existência, se eu te perguntasse o que de fato você conhece sobre ele e como veio a conhecer, a resposta pode ser bem difícil de articular. Quase ninguém realmente leu a Bíblia, talvez conheçam por cima os versículos mais famosos, seja por catequese, família ou escola, mas o estudo sobre a vida ou fatos históricos que orbitam as escrituras é irrisório para dizer o mínimo. Então é até estranho que existam tantos debates de narrativas políticas tentando enquadrar Jesus nessa ou naquela ideologia, conservadora ou progressista, quando o conhecimento ou interesse por conhecimento na figura de Jesus é tão fragmentado e frágil para a maioria das pessoas, religiosas ou não. Mas nada disso faz com que o debate seja menos importante. Sendo Jesus uma parte tão fundamental para entender e influenciar os rumos da humanidade, seja em eleições, manipulações de massa, consciência de classes ou moralidade, é imprescindível que entendamos a relação Jesus e política.
Mas dado que esse é um canal de cultura pop e de qualquer forma a Bíblia não é lá uma base tão confiável, dado que constantemente é distorcida para dar o resultado que for mais interessante para o interlocutor, se vamos debater Jesus, só tem um lugar que podemos confiar. Vamos falar de cinema. Sim, sem perguntas. Cinema é a fonte mais confiável para discutir a questão. Confia no pai, só confia no pai aqui. Jesus é uma das figuras que mais foi representada na história da cultura pop, entre filmes, séries, animações e até videogames. Eu realmente não acho que seria exagero dizer que muito da visão popular sobre Cristo no último século foi moldada até mais pela representação midiática dele do que pela própria religião. Para mim, por exemplo, a maior referência que eu tive na minha infância e minha maior fonte de conhecimento sobre a história de Cristo veio de uma HQ chamada Um Homem Chamado Jesus, que é literalmente a primeira HQ da minha coleção, que eu guardo até hoje. Umas animações toscas lá. I knew you would come, but you've come. I have come. Porém, a maioria dos filmes e obras que retratam Cristo ou são bem mecânicas e neutras, focando só em contar a mesma história pela milésima vez, ou então profundamente artísticas e subversivas a ponto de serem mais reflexo do artista que a criou ou da época que foi feita do que sobre a figura de Cristo em si. Mas a gente não tá aqui para analisar toda a trajetória da representação de Cristo na cultura pop, mas sim entender como Jesus é enxergado pelos espectros políticos através do cinema. E para isso não existem obras que mais perfeitamente definem o debate do que Jesus Cristo Superstar de 1974 e A Paixão de Cristo de 2004. Ambos filmes que tomaram caminhos artísticos bem extremos em seus respectivos focos temáticos, ambos filmes que receberam tanto elogios do Vaticano e papas de sua época, quanto condenações de grupos religiosos como sendo filmes blasfemos, ambos filmes que são clássicos para muitos e para outros apenas filmes sobreestimados, enfim, definitivamente não são seu típico filme genérico sobre Jesus, são polarizantes, são controversos em seus próprios termos e causaram bastante impacto no debate público de sua época, porém por motivos completamente diferentes. Então vamos dar uma olhada nisso. A começar por A Paixão de Cristo, que pode parecer um caso fácil de diagnosticar, sendo que ele foi feito pelo Mel Gibson, um dos artistas mais conservadores e borderline fascistas do cinema mainstream, mas vale lembrar que a peça original da Broadway, de onde Jesus Cristo Superstar surgiu, também foi criada por dois conservadores, apesar de menos extremistas que o Gibson. Em compensação, o filme foi dirigido pelo Norman Jewison, que sempre foi um diretor bem progressista, mas o que eu tô tentando dizer é que reduzir uma obra à visão de seu criador é empobrecer o debate e muitas vezes não diz lá tanta coisa. Até porque o próprio Mel Gibson é responsável por dois dos melhores épicos históricos da história do cinema, na minha opinião, Coração Valente e Apocalipto, que são merecidamente exibidos em escolas até hoje e ambos têm uma forte carga revolucionária que falta em muitas obras de esquerda. Apocalipto, em especial, tomou certas decisões artísticas bem admiráveis no quesito representativo, como a importância que o Gibson deu na representação de um elenco nativo, falando o mais próximo possível da língua local da época, ao invés de só colocar atores hollywoodianos falando inglês. Então a coisa nunca é tão simples quanto apenas reduzir uma obra a seu artista. E querendo ou não, fale o que quiser sobre o Mel Gibson, mas ele é um diretor extremamente talentoso. E A Paixão de Cristo é provavelmente o filme mais tecnicamente impressionante sobre a vida de Cristo já feito. A preocupação do filme em ser todo falado numa junção de hebraico, latim e aramaico, juntamente com o design de produção excelente, cria uma imersão incrível na época que o filme se passa, a ponto de que em alguns momentos eu até senti que eu estava assistindo filmagens feitas por viajantes do tempo registrando a época e não um filme. O Jim Caviezel, apesar de ser um filho da puta ainda pior que o Mel Gibson, também entrega uma performance ótima como o grande JC, e o elenco como um todo, na verdade, tá bem certinho. Pronto. Agora chega de elogiar isso. Esse filme é o puro suco de tudo que existe de errado com o cristianismo de direita, que infelizmente é tipo 60 ou 70% de todo o cristianismo institucional ou dogmático da atualidade. Pra quem não tá familiarizado, A Paixão de Cristo foi eleito o filme mais controverso de todos os tempos pela Entertainment Weekly. O motivo?
O filme tem 2 horas e 7 minutos e desse tempo, 70% dele é dedicado em mostrar em detalhes gráficos a tortura e crucificação de Cristo, fazendo desse um dos filmes mais violentos, para muitos perturbadores e sangrentos que já atingiu o mainstream. Se a gente estivesse reduzindo o debate ao Mel Gibson, daria para se dizer que isso é só consequência da obsessão dele com violência em todo filme que ele faz, o que não tá lá totalmente errado, mas a verdade é que isso é sintoma de um problema bem maior que está bem enraizado no cristianismo: a obsessão com o símbolo de Cristo mais do que com a sua mensagem. Quantas pessoas ultra-religiosas que você conhece realmente leem a Bíblia ou seguem as mensagens de Jesus? Jesus foi um cara que há mais de 2000 anos se pôs entre uma multidão de homens apedrejando uma prostituta, fez eles se envergonharem do ato, deu acolhimento a essa mulher e em outras ocasiões destruiu barracas de vendedores e comerciantes na frente da igreja, basicamente condenando todos eles ao inferno e descendo a chapuletada de chicote. Na hora da crucificação, falou para um ladrão que ele iria se sentar ao lado dele no céu e perdoou os pecados dele. Mano, eu sei que dizer que Jesus era de esquerda, socialista ou comunista é um anacronismo e etc, mas não é difícil imaginar alguém sendo xingado disso hoje se fizesse metade das coisas do que Jesus fez há 2000 anos atrás. A mensagem de Jesus em quase sua totalidade se mantém relevante nos dias de hoje e você pode ter certeza que se as pessoas realmente a seguissem, teríamos bem menos notícias diárias de pessoas sendo violentamente mortas por sua cor de pele, gênero ou classe, e bem mais consciência de classe entre os mais pobres sobre o quão fudido e errado o sistema capitalista é. Mas não, no lugar disso, nós temos pessoas que se dizem religiosas indo protestar contra o aborto da gravidez indesejada de uma menina de 10 anos que foi estuprada. Aí eu pergunto, como a gente chegou a isso? E a resposta para mim é bem simples. A imagem de Jesus Cristo crucificado foi objetificada e separada de seus fundamentos, se tornando apenas um mero símbolo de mártir para fazer as pessoas terem remorso e se converterem mais pela culpa do que pelos ideais da pessoa crucificada. Quando vemos em orações e passagens bíblicas a máxima de que Jesus morreu para salvar a humanidade de seus pecados, o que a maioria desses religiosos fetichistas pensam é: o sofrimento de Jesus foi maior do que qualquer outra pessoa na história e foi esse sofrimento que ele passou que fez com que todos os pecados da humanidade fossem lavados. Então Jesus se sacrificou e é o sacrifício dele que nos salvou, mais do que as suas mensagens. Mas isso tá tão errado que puta merda. O ponto de Jesus se sacrificando pela humanidade tem o sentido de a humanidade estava perdida e totalmente sem guia sobre o que fazer ou sobre para onde caminhar para então ser salva. A única forma de ensinar a humanidade a superar esses males da Terra e conseguir caminhar para um destino digno e ser verdadeiramente salva seria se o próprio Filho de Deus descesse à Terra para tentar ensinar os fundamentos desse caminho. A tortura e crucificação de Jesus é consequência da humanidade estar tão corrupta que não poderia ouvir tais mensagens revolucionárias sem destruir o seu emissário. Então a morte de Jesus não é o ponto da vinda dele na Terra, é consequência das mensagens que ele disseminou. Então o sacrifício de Jesus não é nada sem sua mensagem de contexto. A morte de Jesus é só um lembrete do que ele passou para que conseguisse nos ensinar a andar no caminho certo. Se a gente não dá o devido valor às suas mensagens, o sacrifício dele não significa nada. Ele morreu para que a gente entendesse que dinheiro e avareza apenas nos leva à destruição, enquanto perdão e amor ao próximo é essencial para evoluirmos, que repartir o pão é importante, que não julgar as pessoas sem conhecê-las é importante, mas aí nós temos séculos e séculos da igreja sendo corrompida em nome de poder e dominação mundial, nem querendo entrar na questão de abuso sexual, que o buraco é bem mais embaixo, e obviamente que uma instituição como essa não poderia se sustentar se as pessoas realmente seguissem a mensagem de Jesus. Porra, Jesus dizia que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E do nada a gente tem a igreja vendendo terreno no céu. Vai tomar no cu.
A única forma da igreja e pessoas poderosas terem sustentado tantas eras de manipulação de pessoas em nome de sua sede por poder foi através de tirar de Jesus toda a substância de sua mensagem e tornar ele num símbolo vazio de mártir e culpa. E é exatamente isso que a Paixão de Cristo faz. O que foi brilhantemente representado no episódio de South Park em que o Kyle assiste o filme e se sente culpado por ser judeu e vê a tortura que Jesus passou. O filme deixa de lado todas as mensagens de Jesus, tudo que fez da vinda dele à Terra algo necessário, e no lugar disso entrega doses insanas de violência gráfica para chocar o público e converter as pessoas pelo choque e culpa, não pela mensagem. Não bastasse isso, o filme ainda usa de várias caricaturas que alimentam ainda mais os preconceitos e problemas desses grupos religiosos modernos. Demos uma olhada, por exemplo, na explicação do Mel Gibson sobre a forma que o diabo é representado no filme. É o mal distorcendo o que é bom. O que é mais terno e belo do que uma mãe e um filho? Então o diabo pega isso e distorce um pouco. Em vez de uma mãe e filho normais, você tem uma figura andrógena segurando um bebê de 40 anos com cabelos nas costas. É estranho. É chocante. É LGBTfóbico também. E eugenista. E capacitista. É bastante coisa, nenhuma delas muito boa. Nem preciso falar também da polêmica mais famosa do filme, que é o forte teor antissemita na representação dos judeus, e juntamente a isso também o forte teor apologista na representação dos romanos. Isso aí, o filme destila ódio para todos os grupos marginalizados ou historicamente perseguidos que conseguiu tirar da época e escolhe justamente os romanos, aka os nazistas dos tempos antigos, para criar cenas dramáticas de culpa e perdão. Porra, Mel Gibson, pelo menos se esforça em não ser chamado de nazista, cara. Tá difícil te defender. Então por essas e outras eu sinto que a Paixão de Cristo é a representação máxima do mal que dominou a história do cristianismo. Uma fetichização da tortura e sacrifício de Jesus e um apagamento de suas mensagens, lutas, causas e ações. E no processo ainda demonizando figuras queer ou portadoras de deficiência. Então esse é, em muitos sentidos, o Jesus definitivo da direita e do tipo de cristianismo que figuras como Bolsonaro exaltam. Um Jesus que nasce da violência, um Deus que preza mais pelo sacrifício sangrento e vazio do que pelas mensagens e ideais que carregamos. O motivo do porquê as mesmas pessoas que literalmente detestam o fucking Papa de hoje em dia só porque ele fica mais do lado de pessoas pobres e marginalizadas do que de bilionários, vão ser as pessoas que vão eleger um político que fala todo tipo de barbaridade, violência e mensagem de ódio só porque ele virou um mártir por causa de uma facada. Mas chega de falar desse lado sombrio da religião. Falemos agora de Jesus Cristo Superstar. Esse é um filme que eu amo demais e eu poderia falar por horas. Meu único problema com ele é que tecnicamente ele é um pouco limitado. Isso é sentido especialmente na mixagem de som, que deixa bastante a desejar para um musical. Mas por mais que eu pudesse passar tanto tempo falando desse filme, a verdade é que para essa discussão em específica que eu tô trazendo aqui nesse vídeo sobre as visões políticas de Jesus através de filmes, eu consigo resumir tudo que eu tenho para falar em cima desse filme apenas na sua cena inicial. Ok, essa cena diz literalmente tudo. Primeiro ponto que chama atenção, o protagonista desse filme é Judas. O vilão e historicamente sinônimo de traidor desprezível, nesse filme ganha todo um arco que se aprofunda em seus ideais e motivações, criando um debate brilhante sobre as contradições da figura de Jesus. Isso é perfeitamente demonstrado pelo que ele canta aqui. Percebemos na música que Judas seguia Cristo não porque acreditava que ele era filho de Deus, mas porque acreditava nas mensagens que ele espalhava. E isso é
tão poderoso. Sabe aquele argumento famoso de que se você só age certo pelo medo de ir pro inferno e não porque acha que é a coisa certa a se fazer, você provavelmente não é uma pessoa tão boa assim? É exatamente por esses termos que o Judas é representado nesse filme. Alguém que segue os fundamentos de Cristo não porque tem medo de ir pro inferno, mas porque é o certo a se fazer. Fazendo de Judas talvez o mais fiel e verdadeiro dos discípulos de Cristo. Em seguida, na letra, Judas demonstra preocupação por Jesus estar se deixando corromper pela fama e se tornando maior como uma personalidade do que como um emissário de suas mensagens. E isso está profundamente ligado ao título da obra, Jesus Cristo Superstar. Quantos artistas e superestrelas você não conhece que começaram sua carreira com boas intenções, engajados em lutas sociais ou mensagens políticas e sociais importantes, mas ao invés de se manterem suas raízes, acabaram se entregando mais ao sucesso e à fama? Isso é uma estratégia clássica do capitalismo, transformar símbolos, obras e personalidades antissistêmicas em minas de ouro comerciais. É nessa velha discussão da corrupção pela fama que Jesus Cristo Superstar reconta a trajetória de Cristo. Tendo surgido nos turbulentos anos 70, quando a luta antissistêmica dos jovens discutivelmente atingiu seu auge, com inúmeros artistas e organizações se levantando para protestar contra a guerra do Vietnã e escândalos de corrupção do governo, com ativistas políticos como Fred Hampton dos Panteras Negras sendo morto por suas lutas e mensagens a favor dos desfavorecidos pelo sistema, também se tornando mártires de suas causas como Jesus foi em seu tempo. Então é um filme que acerta muito em lidar a questão do culto à personalidade, a figura de Jesus, que aqui é confrontado por Judas com a seguinte pergunta: afinal, o que é mais importante para você? A adoração das pessoas ou a luta pela causa? Apesar desse teor questionador e afrontoso da obra, o musical se mantém em sua essência como uma obra profundamente cristã, mostrando vários momentos essenciais da trajetória de Jesus com muito mais dignidade e foco em suas mensagens quanto qualquer outro filme que você pode encontrar de Jesus por aí. E sempre dando muito mais peso a essas causas e bandeiras que Jesus levantava do que os seus milagres e posição martirizada. Talvez a coisa mais demonstrativa do que faz desse filme um representante tão digno de como a esquerda costuma enxergar ou debater Jesus está em seu final. Diferente de A Paixão de Cristo, que usa todas as suas 2 horas para explorar a tortura de Jesus para concluir na sua ressurreição, nesse filme a gente mal chega a ver a sua crucificação e nem sequer temos a ressurreição representada aqui, colocando em xeque se sequer a ressurreição teria acontecido. Isso é algo muito importante, não apenas porque na esquerda é bem mais comum termos pessoas céticas que acreditam mais num Jesus histórico que era apenas um homem comum que mudou o mundo por ter ideias à frente de seu tempo e não um semideus milagreiro e que ressuscitou. Mas o que faz disso belo na forma que o filme pinta esse final de Cristo é que a mensagem que o filme deixa parece ser independente se Jesus ressuscitou ou não, independente dos milagres que ele teria ou não realizado, independente de que parte da história é real e qual foi mitificada, independente do que Jesus teve de fiel às suas causas ou do que ele teve de estrelismo subindo a cabeça, a mensagem de Jesus ainda é válida. A sua passagem pela Terra ainda merece ser sentida. O seu impacto no mundo é tão real, independente dele ter sido ou não um mito. A única questão que a gente devia se perguntar é o que vale mais a pena. Louvar e rezar para um mito, um símbolo, uma celebridade, uma estrela, um rockstar, ou rezar e louvar uma mensagem, uma causa, uma luta, um objetivo. Jesus, seja na vida real, seja na crença, se sacrificou para nos trazer ensinamentos, mensagens e perspectivas de vida. Se sacrificou para que abandonássemos certos preceitos datados do Antigo Testamento e olhássemos para um futuro mais igualitário, menos odioso,
com mais amor coletivo, respeito e compreensão. Filmes como Paixão de Cristo e o fetichismo pelos aspectos de mártir e milagreiro esvaziam as ações de Jesus, tiram do símbolo a sua substância, jogam fora o porquê do sacrifício de Jesus ter sido necessário. São por essas e outras que hoje em dia nós vemos atitudes cristãs vindo muito mais de pessoas não religiosas, ou então as poucas figuras religiosas que têm atitudes que reverberam as de Cristo, como as do padre Júlio Lancelotti, sendo condenadas por grupos de direita que se dizem cristãos. O cristianismo se tornou mais sobre louvar uma celebridade de forma cega, rezando as mesmas frases sem nunca pensar muito sobre o que de fato elas dizem, do que entender o que Cristo ensinou. Então, concluindo, Jesus Cristo Superstar Rainha, Paixão de Cristo Nadinha. Eu sei que essa não é a conclusão mais bem elaborada que eu já fiz nesse canal, mas eu realmente não sabia mais como fechar esse vídeo, então é isso. Bora ser cristão dando chicotada em capitalista safado, galera. É isso aí, bora. Então, galera, muito obrigado por estarem aqui mais uma vez. Como sempre, dê uma olhada no nosso Apoia-se, curtam, compartilhem, comentem esse vídeo. Eu sei que foi um vídeo bastante pesado na sua temática, eu falei de política e religião, só faltou discutir se Jesus era Flamengo ou Fluminense, pra fechar o bingo das coisas que não devem ser discutidas no Brasil, mas eu espero que tenha valido a pena. Então é isso aí, feliz Páscoa pra todo mundo. Finalmente eu consegui fazer um especial no canal que não fosse de Halloween. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter, eu sempre tô postando alguma coisa lá. Até a próxima, galera, e valeu!